Estão. Eu espero que estejam todos bem. Bom, essa semana eu dividi a nossa aula em dois momentos. E um a gente vai discutir a anatomia do sistema genital feminino, em outro a gente vai discutir a anatomia do sistema genital masculino. E na próxima semana a gente vai falar sobre a fisiologia desses dois assuntos, tá certo? Aí na semana que vem, também dividido em dois momentos, eu vou falar sobre a fisiologia do sistema genital feminino, dando ênfase ao ciclo ovulatório, aos períodos de menstruação e gravidez, e vou falar da fisiologia do sistema genital masculino também, tá certo? Então vamos para o assunto de hoje, que é a anatomia do sistema genital feminino. Bom, quando a gente fala em sistema genital ou sistema reprodutor, o que é a mesma coisa, a gente atrela isso a uma única função. A função do sistema genital ou do sistema reprodutor, o feminino ou o masculino, é garantir a reprodução humana, tá certo? Então, o sistema genital feminino ou o sistema reprodutor feminino, assim como o sistema genital masculino ou sistema reprodutor feminino tem uma função única, que é garantir a reprodução humana. Essa é a sua função principal, mas a gente tem outras funções específicas. O sistema genital feminino, ele também tem outras funções. A função do sistema genital feminino ainda é produzir hormônios sexuais femininos e produzir gametas femininos. Bom, por que eu digo que são funções ou objetivos específicos? Porque é através dessas duas funções específicas que eu vou conseguir a minha função principal. Então, é produzindo hormônios sexuais e produzindo gametas que a gente consegue a função primordial, que é garantir a reprodução. Bom, o sistema genital feminino, ele é formado por um conjunto de órgãos, e esses órgãos, eles estão divididos em órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. Bom, esses órgãos genitais internos são aqueles que estão no interior da cavidade abdominal pélvica. E os órgãos genitais externos são aqueles que estão na parte periférica corporal, que a gente consegue visualizar, que são os órgãos genitais, tá certo? Então, vamos lá. Quem são os órgãos genitais internos? Lá dentro da cavidade abdominal pélvica, nós temos mulheres, o quê? 2 ovários, 2 tubas uterinas, que antigamente era chamada de trompas de falópio e ainda pode ser chamada dessa forma, e um útero. E o órgão genital externo, nós temos a vagina, que é formado por algumas estruturas que a gente vai estudar, que são lábios maiores, lábios menores, glândulas vestibulares e clitóris. Nós, mulheres, ainda temos algumas estruturas que são anexas aos meus órgãos genitais, que são a presença das mamas, a pelve da mulher, que tem uma conformação anatômica diferente, pensando que a mulher é o ser predestinado à geração de um outro ser, ou seja, a mulher foi feita para procriar, para gerar, e é por isso que a sua pelve tem uma anatomia diferente para permitir depois a expulsão do bebê no momento determinado. E o trato urinário. O trato urinário das mulheres, ele é diferente do trato urinário dos homens. Embora o trato urinário das mulheres seja considerado uma estrutura anexa, ele é um constituinte de um outro sistema. Assim como a pelve é constituinte de outro sistema e a mama constituinte de outro sistema, tá certo? Bom, a pelve faz parte do sistema esquelético, nós já estudamos, e o trato urinário faz parte do sistema renal ou sistema urinário.
Mas nós vamos falar um pouquinho dessas estruturas aqui, porque elas apresentam algumas características anatômicas diferentes decorrentes da função que realiza. Mais adiante a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Vamos falar então agora das características anatômicas dos órgãos genitais. Vamos começar pelo útero. Bom, o útero é esse órgão aqui. Ele é um órgão único, ímpar. Só temos um útero. Em contrapartida, temos 2 tubas uterinas e temos 2 ovários. Bom, o útero é um órgão que está localizado na nossa cavidade abdominal pélvica. O que significa isso? Que é a parte mais baixa do nosso abdômen. E ele é delimitado anatomicamente por outros órgãos. Na frente do útero, nós temos a bexiga, que faz parte do sistema renal, e atrás do útero, nós temos o reto, que é um constituinte do sistema digestório. É a porção final do nosso intestino grosso. Isso justifica que quando esse útero está gravídico, ou seja, quando a mulher está grávida, o bebê fica alojado aqui dentro desse órgão e ele vai crescendo, aumentando o seu tamanho. E aí, anatomicamente, ele vai comprimindo a bexiga e comprimindo o reto. E isso justifica o fato da mulher sofrer de urgência miccional. Por que ela quer fazer xixi a cada instante? Porque a capacidade de armazenamento de volume de urina dentro da bexiga diminui, porque a bexiga está sendo comprimida pelo útero. E ela também pode sofrer de constipação, porque o útero também vai reduzir o calibre do reto e vai dificultar um pouquinho a passagem das fezes por ali, tá certo? Bom, vamos falar mais do útero então. O útero, a literatura diz que ele tem esse formato de pera invertida e ele é um órgão muscular, ou seja, ele é um órgão revestido por músculo liso, que realiza a contração involuntária lenta que nós chamamos de peristaltismo, contrações involuntárias, a gente não tem o domínio delas, né? Quando o útero contrai? Ele contrai mensalmente durante o nosso período menstrual para expulsar todo o endométrio, que é a sua parede interna, que sofre um descamamento e uma descamação, desculpa, e ele também sofre contrações vigorosas quando a gente entra no período de parto, né? Então, a mulher que está grávida e que vai ter bebê de parto normal, natural, ela entra no momento do parto com essas contrações vigorosas que vai facilitar a expulsão do bebê. Bom, vamos falar mais um pouquinho do útero. O útero, ele tem uma função. Qual é a função do útero? Uma só, abrigar o feto durante a gestação. Essa é a função do útero. Quando não estamos grávida, ele não tem nenhuma função específica. E é por isso, então, que além dele ser um órgão musculoso, ele também é um órgão oco, porque ele serve como local de armazenamento para esse bebê que vai crescer aí durante o nosso período gestacional, tá certo? Bom, na parte superolateral do nosso útero, ou seja, lá em cima e aqui dos lados, superolateral, a gente tem a formação desses 2 prolongamentos aqui, que nós vamos chamar de trompas de Falópio ou tuba uterina. E inferiormente, ele está conectado a um outro órgão que nós chamamos de vagina. Então, o útero está ligado anatomicamente com as tubas uterinas na sua porção superior e lateral e inferiormente a vagina. Vamos falar então um pouquinho agora sobre as tubas uterinas ou as trompas de Falópio. As tubas uterinas ou trompas de Falópio são essas 2 alças que se dispõem aqui na parte superolateral do nosso útero. Esses 2 prolongamentos,
Eles possuem aproximadamente 10 centímetros e eles têm um calibre diferente ao longo da sua dimensão. À medida em que ele se afasta do útero, ele vai sofrendo um processo de alargamento. Então, aqui próximo ele é mais fininho, e à medida em que ele vai se distanciando do útero, ele vai se alargando anatomicamente. Bom, a sua região inferior, né, a sua parte final, ela é formada por uma série de franjinhas. Essas franjinhas nós chamamos de fímbrias, que são como se fossem pelinhos, que têm uma atividade ciliar. Esses pelinhos, essas fímbrias, eles se movimentam. E é justamente o movimento dessas fímbrias que captam os óvulos produzidos aqui, ó, dentro dessa estrutura redonda que está no final das tubas uterinas e que nós chamamos de ovário. Bom, então, qual é a função das tubas uterinas ou das trompas de Falópio? Tem duas funções. Ela é responsável pelo transporte dos óvulos produzidos aqui nos ovários até o útero, e ela também é o local onde ocorre a fecundação. Então, em determinado período do nosso ciclo, essas fímbrias captam alguns óvulos e depositam ele aqui, ó, nessa região de maior angulação das minhas tubas uterinas, que eu chamo de ampola. Essa região que nós chamamos de ampola, ela é nessa região de ampola, então, que ficam esses óvulos esperando um possível encontro com o espermatozoide. Se a mulher tiver relação nesse período sem nenhum meio de contracepção, o espermatozoide então vai ascender, vai subir pela vagina, vai passar pelo útero e vai chegar aqui até a região de tuba uterina. Se isso acontecer e ele se encontrar aqui, ó, com o óvulo na região da ampola, a gente tem então o processo de gravidez iniciado, tá certo? Então, as nossas tubas uterinas ou as trompas de Falópio, ela tem duas funções. A primeira função é transportar o óvulo até o útero e também serve como um local de fecundação, tá certo? Bom, vamos falar agora desses outros dois órgãos redondinhos aqui que nós chamamos de ovários. Os ovários, assim como as tubas uterinas, também são órgãos pares. Eu tenho o ovário direito e o ovário esquerdo. Os ovários são estruturas anatômicas redondas que possuem aproximadamente de 3 a 4 centímetros de diâmetro, tem mais ou menos o tamanho de uma noz. Ela é redondinha e ela tem duas funções importantíssimas. É aí dentro que ocorre a produção dos hormônios sexuais femininos e aí que ocorre a produção dos gametas femininos. Então, os nossos ovários são estruturas importantes porque elas secretam aquilo que eu preciso para a minha função primordial, que é garantir a reprodução. Então, os nossos ovários secretam os hormônios sexuais femininos e os gametas femininos. Quem são os hormônios sexuais femininos? Estrogênio e progesterona. E quais são os gametas femininos? Os óvulos. Qual é a função dos hormônios sexuais femininos? Os hormônios sexuais femininos, eles vão implantar na mulher as características sexuais secundárias. Então, quando a menina chegar na idade de puberdade, esses hormônios vão agir e vão garantir mudanças anatômicas no corpo da mulher, que são características da menina, como crescimento de mama, afunilamento de cintura, alargamento da região de quadril, alargamento de coxa
e assim por diante. Além disso, esses hormônios vão causar também alterações fisiológicas no interior do corpo da mulher, deixando esse corpo em condições ideais para garantir o processo de reprodução. Bom, e por fim, vamos falar agora do órgão que é considerado o órgão genital externo, que é a vagina. Na verdade, ela é um órgão de transição. Por quê? A vagina começa aqui na porção final do útero, na região que nós chamamos de colo do útero, e ela se estende até a região periférica corporal, ou seja, a região externa. Mas esse canal aqui, de aproximadamente 8 a 10 centímetros, já é porção da vagina. Eu chamo essa região de canal vaginal. Esse canal, que eu disse que tem aproximadamente de 8 a 10 centímetros, ele possui paredes elásticas, que podem aumentar o seu comprimento e aumentar o seu diâmetro, e é isso que acontece quando a mulher tem relação sexual. Então, a passagem do pênis ali permite o aumento do diâmetro e do comprimento desse canal para alojar o pênis durante o coito. E também, durante a expulsão do bebê do parto normal, ocorre um aumento do canal vaginal. E isso acontece porque as suas paredes são feitas de tecido elástico. E a vagina, ela se abre em duas aberturas que nós chamamos de lábios. Existem, então, os lábios que nós chamamos de lábios maiores e existem ainda, interno aos lábios maiores, outros lábios que nós chamamos de lábios menores. Quais são as diferenças entre eles? Os lábios maiores, que são os mais externos, eles promovem uma mudança de coloração quando a gente entra na região, na puberdade. Na puberdade, os nossos lábios maiores, eles se preenchem de pelos. E os lábios menores, eles mudam a coloração. Ficam com uma coloração mais avermelhada, mais escurecida, porque aumenta a concentração de vascularização nessa região. E é justamente esse aumento de irrigação sanguínea local que vai ser responsável pela nossa sensibilidade feminina. Bom, nos lábios menores, a gente tem dois orifícios, que nós chamamos de canal da vagina e canal da uretra. Esses dois, canal não, ósseo. Ósseo é o nome que eu dou para o buraquinho. E esse buraquinho vai se abrir num canal interno, tá certo? Então, a gente tem aqui o ânus, né, que não faz parte do sistema genital. Nós temos esse orifício aqui maior, que nós chamamos de ósseo da vagina, que vai se abrir no canal vaginal. E nós temos aqui um ósseo bem pequenininho, que nós chamamos de ósseo da uretra, que vai dar ligação com o canal da uretra, tá certo? Por aqui a gente tem a expulsão da urina e por aqui a gente tem a expulsão do bebê no momento do parto, a expulsão da menstruação durante o período menstrual e também ao local de entrada do pênis durante o ato sexual. Bom, nós temos aqui ainda, entre os lábios maiores, nos lábios menores, uma estrutura formada por tecido erétil, que é chamada de clitóris. O clitóris, ele possui uma constituição anatômica muito parecida com a do pênis. Ele possui corpos cavernosos, que são estruturas que podem se encher de sangue, portanto, podem se dilatar e sofrer um processo de ereção. Só que como é uma estrutura pequenininha, essa ereção não é visível, mas ela é palpável, tá certo? Então, no momento de sensibilidade feminina, onde ocorre a dilatação clitoriana, se a gente palpar a região, a gente consegue perceber essa pequena ereção. E é essa região onde a gente tem maior quantidade de terminações nervosas e por isso
responsável pela nossa sensação de sensibilidade sexual. Bom, nós ainda temos na saída do canal vaginal a presença de duas glândulas que nós chamamos de glândulas vestibulares. Elas estão internas na vagina e elas secretam um muco que é lançado no nosso canal vaginal durante o coito, né, ou antes do coito. E esse líquido, ele serve justamente para lubrificar o canal vaginal, permitindo então que a entrada do pênis gere menos atrito contra as paredes da vagina, tá certo? Isso facilita então os movimentos do coito e causam menos lesões para a parede da vagina durante o ato sexual. Nós temos ainda, anteriormente aos lábios, uma região que nós chamamos de monte púbico. O monte púbico é uma elevação que está presente bem anteriormente da síntese púbica, daquele ossinho do púbis que a gente tem, e é uma região que concentra uma quantidade adequada de tecido adiposo e também presença de pelos. E qual é o objetivo dessa estrutura? É justamente amortecer os impactos causados durante o ato sexual. Então, a gordura presente naquela região e mais os pelos vão diminuir o impacto causado durante o coito, e isso é um mecanismo de defesa dos órgãos do meu sistema genital feminino, tá certo? Bom, o que eu queria falar para vocês sobre a anatomia do sistema genital feminino é isso. E eu queria ainda citar uma particularidade da pelve feminina, né? Então, das estruturas anexas. Bom, primeiro a mama. A gente não vai falar muito dela aqui, porque ela está anexa a um outro sistema, que é o sistema tegumentar. Em um outro momento a gente vai falar melhor sobre isso. Qual é a função das mamas? Produção de leite após a gestação. Então, a mama é uma estrutura formada por glândulas que tem a finalidade de secretar alguma coisa, que no caso é o leite, e isso acontece lá no finalzinho da gestação já, e se inicia ou se implanta mesmo durante o nascimento do bebê. A mama é uma concentração também de gordura que a gente tem nessa região que está ventralmente ou anteriormente ao músculo serrátil aqui do nosso tronco, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é com relação à pelve da mulher. A pelve da mulher, ela é um pouquinho diferente do homem, porque ela tem uma angulação maior, ela é mais alargada. E o fato dela ser mais alargada, e isso acaba ficando muito mais visível com a ação do hormônio durante a puberdade, que faz com que a mulher aumente essa região, né, alargue a região dos quadris, é justamente para promover uma proteção para o útero, pensando que ele é um órgão predestinado a alojar o bebê durante a gestação, e também para propiciar um aumento do canal vaginal durante que vai permitir a expulsão do bebê durante o parto. Com relação ao trato urinário, eu queria falar em especial da uretra com vocês. A uretra feminina ela é diferente da uretra masculina. A uretra feminina, ela sai lá do finalzinho da bexiga, que está anteriormente ao nosso útero, e ela vai até o ósseo da vagina, né? Deixa eu achar aqui. Vai até o ósseo aqui da uretra que está presente na nossa vagina. Por ela ser mais curtinha do que a uretra masculina, que atravessa todo o pênis, ela acaba ficando muito mais predisposta a alguns tipos de infecções. Então, a ascensão de micro-organismos que a gente tem aqui na nossa flora vaginal de maneira natural, quando a nossa imunidade baixa, esses micro-organismos podem então ascender, subir esse canal e causar um processo inflamatório.
E é por isso, ou infeccioso, e é por isso que as mulheres, elas têm muito mais propensão às infecções urinárias do que os homens, por causa da anatomia da sua uretra. A sua uretra é mais curtinha do que a uretra masculina, mas relembrando que mamas, pelve e uretra não faz parte do sistema genital feminino, são apenas estruturas anexas, tá certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse sistema. Um grande beijo e até o próximo encontro.